Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ver agora uma aulinha sobre cladograma. Seria as nossas árvores filogenéticas. Muito importante aí no estudo da ancestralidade, da evolução dos seres vivos. Então, o que é um cladograma? Ele é uma importante ferramenta gráfica que vai ser utilizada aí para os estudos filogenéticos, né? Que a gente também chama aí de árvore filogenética. E representa aí as relações evolutivas entre diferentes grupos de organismos, como exemplo aí, se a gente pegar o cladograma dos animais, né, a gente vai ter os peixes, os mamíferos, os répteis e aves. Então, o cladograma, ele vai observar aí o grau de parentesco, certo? Que vai ser... E esse grau de parentesco, a gente vai ter os clados, que a gente chama de ramos, certo? Então, o grau de parentesco, ele vai ser estabelecido em função do número de características comuns entre esses seres vivos, certo? Então, como é formado esse cladograma? Ele é formado pela raiz, que seria aí o ancestral comum, né? A espécie ancestral comum. O nó, certo? Esse nozinho aqui é o ancestral comum entre dois ou mais, certo? Entre dois ou mais ramos, dois ou mais clados, mais seres vivos. Então, é da onde vai partir aí as ramificações, tá? Os nossos ramos, que vai indicar aí algum evento cladogênico. Então, o nó, ele vai indicar aí a ancestralidade comum. Digamos aqui, entre A, B e C, o ancestral comum tá bem aqui, certo? Onde se encontra a raiz. Já entre A e B, esse, certo, seria aqui a ancestralidade comum entre eles. Então, o nó é um ponto de onde vai partir essas ramificações. Os ramos, eles são as linhas do cladograma, que vai conduzir um grupo ou mais aos terminais, tá? Então, os grupos de seres vivos, eles vão estar aqui nesses terminais dos cladogramas. Então, o cladograma é como se fosse uma grande linha do tempo, tá? É a linha do tempo evolutiva. Aqui seria o passado, tá mais abaixo seria o passado, e aqui é os seres vivos desde que eles surgiram até atualmente. Digamos que aqui surgisse um pequeno raminho, certo? E ele parasse aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse raminho parasse aqui. Então, aqui seria o passado e aqui o atual. Então, se esse raminho ficou aqui no meio caminho, é porque seria um raminho que representando aí um indivíduo que já não existe mais, tá? E foi extinto. Às vezes os clados também representam, é necessário representar seres vivos que já foram extintos. Então, quem criou aí o primeiro cladograma, a primeira pessoa a tentar desenvolver essa ideia foi Charles Darwin, né? É o pai, considerado aí o pai da evolução. Então, Darwin, conforme os seus estudos avançavam, ele imaginou que as espécies não seguiam uma tendência linear, como a gente vê naquelas figuras de evolução, né? O primata, o macaco, vai chegando até o homem. Aquilo ali não é a ideia de Darwin, tá? Não é aquilo, não é uma estrutura linear. Não foi assim que chegou a evolução do homem. E lembrando que Darwin nunca disse, ele nunca quis dizer que o homem vinha do macaco, e sim que a gente compartilha nessa grande árvore aqui, certo? Ancestralidade comum. Então, ele fez esse rabisco aqui, isso aqui é um rabisco original da árvore genealógica de Darwin, tá? O primeiro cladograma, em que as espécies se envolviam em vários ramos, várias direções. Então, a gente tem, para interpretar os cladogramas, tá? A gente pode agrupar em taxons e em classificações mais gerais. Então, os grupos, por exemplo, os monofiléticos, são os agrupamentos que levam em consideração uma ancestralidade comum.
tá? Você pode encontrar esse termo, que é monofilético. Ele possui, são grupos de seres vivos que possuem uma ancestralidade comum. Então, todos aí vão descender do mesmo descendente. Então, seria como aqui na figura, a gente tem aqui, ó, o U, que tem uma ancestralidade comum com o chimpanzé e os humanos. Já os grupos parafiléticos, eles incluem um ancestral comum e em alguns, mas nem todos, eles vão ter essa mesma ancestralidade, certo? Nem todos, é por isso que vai ter aí a diferenciação também das espécies. Então, onde é que a gente observa isso aqui? Olhando essa figura, a gente vai ver aqui que a espécie tá formada pela espécie ancestral V, esse Vzinho aqui. A gente tem aqui os gorilas e os chimpanzés, tá? Mas os humanos são excluídos, porque surgiu um determinado aqui nessa árvore. Então tem uma característica comum aqui do gorila e tem um ponto evolutivo até o chimpanzé. A partir daqui já surgiu uma outra característica que já separa os humanos deles. Então a gente diz aí que seria parafilético. Então, nesses cladogramas, a gente pode observar os tracinhos, que seria, certo? Digamos que aqui tivesse uns tracinhos. Esses tracinhos seria mostrando aí a novidade evolutiva, certo? Que ocorreu em cada indivíduo. Então, essas novidades evolutivas, elas podem ser dois tipos. A apomorfia, que são novidades evolutivas que estão até hoje, e as pleisomorfias, que já não existem mais. Então, imagine o cladograma, digamos que aqui fosse o grupo dos animais, certo? Aí aqui eu teria os mamíferos, as aves, os répteis, enfim. O que é o cladograma dos vertebrados? O que é que tem em comum? Todos os vertebrados vão ter aí a gente tem a presença da notocorda, a gente tem um crânio, né? Em algum momento já tem um crânio comum. Mas o que é que diferencia os mamíferos dos outros animais? Qual foi a novidade evolutiva que veio diferenciar? Nesse caso, foi as glândulas mamárias. Aí, com relação das aves em relação aos répteis, a capacidade aí, os ossos pneumáticos, a capacidade de voar. Então, tudo isso a gente vai ver no cladograma sendo representado, o que vai dar origem a esses raminhos, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que seria o conceito do cladograma, a importância desse estudo aí. A gente já tem também uma aula aqui que fala de filogenia, que fala de taxonomia, que vai poder abranger ainda mais o conhecimento de vocês sobre essa árvore filogenética tão importante para o estudo da evolução. Qualquer dúvida, aqui tem o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo, será um prazer ajudar a todos, tá? Então, bons estudos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.